Olá, moçada! Hoje a nossa aula será de resolução de exercícios sobre o tema tabela periódica, a interpretação e o entendimento, importantíssimo. Então vamos lá, moçada, vamos começar! Então, moçada, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de resolução de exercícios com o tema tabela periódica, entendendo e interpretando. Então respira, coragem, vamos lá, moçada! Exercício 1. O bromato de potássio, produto de aplicação controvertida na fabricação de pães, tem como fórmula KBrO3. Os elementos que o constituem, na ordem indicada na fórmula, são das famílias dos. Então, ele quer saber, vou grifar o nome, o elemento químico, que é a substância iônica KBrO3, ele é um sal. E ele quer saber o nome das famílias dos elementos, moçada. Então, você vai pegar uma tabela periódica e vai olhar qual família que está os elementos e responder a alternativa que fala corretamente o nome dessas famílias. Então, potássio, K, está na família 1A, é família dos metais alcalinos. Br, bromo, está na família 7A, família dos halogênios. E oxigênio, família 6A, família dos calcogênios. Então, responde muito bem essa questão. Alternativa A. Exercício 2. No início do século XIX, com a descoberta e isolamento de diversos elementos químicos, tornou-se necessário classificá-los racionalmente para a realização de estudos sistemáticos. Muitas contribuições foram somadas até se chegar à atual classificação periódica dos elementos químicos, ou seja, nossa atual tabela periódica. Em relação à classificação periódica atual, responda como os elementos são listados sequencialmente na tabela periódica. Moçada, os elementos são listados na sequência de seus números atômicos ou em ordem crescente de seus números de prótons. Então, aí uma sugestão de resposta para vocês, em ordem crescente de números atômicos ou número de prótons. Letra B. Em quais grupos da tabela periódica podem ser encontrados um halogênio, um metal alcalino terroso, um calcogênio e um gás nobre? Então vamos grifar o que ele quer que a gente diga. Ele quer saber qual grupo, grupo é a mesma coisa que família, a gente encontra todos esses elementos. Ele dá o nome das famílias, né, moçada? Então vamos lá, responder um por um. Halogênio é família 7A, ou grupo, ou família 7A, ou 17. Metal alcalino, família 1A ou 1. Metal alcalino terroso, família ou grupo 2A ou 2. Calcogênio, família 6A ou 16. E gás nobre, família 8A ou grupo 18. Exercício 3, moçada, caiu na Unesp 2020. Leia o texto para responder a questão abaixo. Um texto bastante longo, moçada, mas a pergunta nem vai usar esse texto. Então ele diz o seguinte, vou ler rapidinho, tá? Lâmpada sem mercúrio. Agora que os LEDs estão jogando para escanteio as lâmpadas fluorescentes compactas e seu conteúdo pouco amigável ao meio ambiente, as preocupações voltam-se para as lâmpadas ultravioletas, que também contêm o tóxico mercúrio. Embora seja importante proteger-nos de muita exposição à radiação UV do Sol, a luz ultravioleta também tem propriedades muito úteis. Isso se aplica à luz UV com comprimentos de ondas curtos, de 100 a 280 nanômetros, chamados luz UVC, que é especialmente útil por sua capacidade de destruir bactérias e vírus. Para eliminar a necessidade do mercúrio para a geração da luz UVC, Ida Oyas, da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, montou um diodo pelo seguinte procedimento. Inicialmente depositou uma camada de grafeno, uma variedade cristalina do carbono, sobre uma placa de vidro. Sobre o grafeno, dispôs nanofios de um semicondutor chamado nitreto de galho alumínio, AlGaN. Quando o diodo é energizado, os nanofios emitem luz UV, que brilha através do grafeno e do vidro. Moçada, então, qual que é a pergunta? Uma das principais razões que levam o mercúrio a ser considerado pouco amigável ao meio ambiente é o fato desse elemento que, moçada, falou mercúrio é metal pesado, tem efeito cumulativo no organismo e no meio ambiente. O que é ter efeito cumulativo? Se você ingerir mercúrio de qualquer forma que for, ele entra no seu organismo e o organismo não consegue expelir, não consegue liberar. Dentre as alternativas, a que melhor responde à pergunta é a alternativa B. Interagir com compostos orgânicos e seres vivos, acumulando-se nas cadeias alimentares. Exercício 4, caiu no Enem 2018. Na mitologia grega,
Nióbia era filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73, que chegam a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de Nióbio e Tântalo. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. Moçada, aqui essa questão do Enem, ele repete uma coisa com bastante frequência. Ele fala que esses dois elementos químicos, o nióbio e o tântalo, têm propriedades químicas semelhantes. Deixa eu grifar para vocês aqui. Ele fala em dois momentos do texto, ó, em vermelho. Tem propriedades químicas e físicas tão parecidas. Em azul, aqui no final do texto. Propriedades químicas e físicas comuns aos dois. Perceba que ele insiste nisso. A pergunta da questão é: a importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se ao quê? Moçada, olha só, de novo, vou grifar para vocês. Ele falou similaridade de suas propriedades químicas e físicas. Na tabela periódica, os elementos têm propriedades físicas e químicas semelhantes quando estão numa mesma família ou pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Alternativa C. Exercício 5. Um dos elementos químicos que tem se mostrado muito eficiente no combate ao câncer de próstata é o selênio. Com base na tabela de classificação periódica dos elementos, os símbolos de elementos com propriedades químicas semelhantes ao selênio são: moçada, para ter propriedades químicas semelhantes, tem que estar numa mesma família ou no mesmo grupo. Então, olha uma tabela periódica, localiza o selênio, ele está aqui ó, na família 6A. Então, todos os elementos dessa família têm propriedades químicas e físicas semelhantes a ele. Então, a alternativa é a B, telúrio, enxofre e polônio, que estão também na família 6A. Exercício 6. Um átomo apresenta normalmente 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda, 18 elétrons na terceira camada e 7 na quarta camada. A família e o período em que se encontra esse elemento são, respectivamente. Galera, tem duas maneiras de responder esse exercício. E vai depender, na realidade, se você tem ou não uma tabela periódica. Porque assim, galera, se esse vestibular te deu uma tabela periódica, você pode resolver pela primeira maneira. Só que também dá para resolver ele sem a tabela periódica. Eu vou mostrar os dois jeitos, tá? Então, olha só. Você pode somar todos os elétrons que ele falou que tem nesse átomo para ver o total de elétrons. Então, somando os elétrons, 2 mais 8 mais 18 mais 7 dá 35 elétrons. Se o átomo é neutro, porque ele não fala que é um íon, então é um átomo neutro. Se tem 35 elétrons, tem 35 prótons também. Logo, o número atômico dele é 35. Se o vestibular te deu uma tabela periódica, você vai lá na tabela e localiza qual é o elemento químico de número atômico 35. Aí você vai ver que é o bromo. E o bromo está no quarto período e está na família 7A, que é a família dos halogênios. Então é a alternativa C. Mas vamos supor, galera, que o vestibular não te deu a tabela periódica. Então não daria para resolver dessa forma. Como que você faria? Pega a camada de valência. Qual que é a camada de valência que o enunciado me falou? É a quarta camada. Quantos elétrons tem na camada de valência? 7. Então, moçada, se a camada de valência é a quarta, esse elemento está no quarto período da tabela periódica. Então, a gente já elimina algumas alternativas. E ainda o enunciado falou que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, se ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele está na família 7A. E família 7A é família dos halogênios. Então, a gente chega da mesma maneira na alternativa C. Exercício 7. Assinale a alternativa em que o elemento químico cuja configuração eletrônica na ordem crescente de energia finda em 4s2, 3d3. Então, galera, o camarada fez a distribuição eletrônica e viu que o final da distribuição eletrônica foi 4s2, 3d3, que eu grifei aí para vocês. E ele quer saber em qual grupo
e qual período se encontra esse elemento. Vamos lá então, moçada. 4s2, 3d3. Por esses dois termos, qual que é a camada de valência? É a maior camada do átomo, a camada 4. Então, a camada de valência é a camada 4. Então, a gente já sabe que esse elemento está no quarto período. Moçada, só de você descobrir essa informação, já dá para ver que a resposta certa é a alternativa D de dado. Porque só tem uma alternativa com quarto período. No vestibular, você tem que ganhar tempo também. Mas vamos fazer também como a gente descobre que o grupo ou a família do elemento. O subnível mais energético é o subnível 3D3. Subnível mais energético D significa que é um metal, que ele está na família B, naquele grupo da família B. O subnível mais energético é o D. Moçada, D3 significa que é a terceira das famílias B. Então, olha só, a tabela periódica começa família 1A, 2A. Então, depois começa a contagem das famílias B. Só que quando essa contagem é sequencial, então as famílias 1A e 2A, a gente pode chamar de família 1, família 2. E a B, você continua essa contagem. Então, se seria a família 3B, são mais três famílias, né, além da família 1 e 2, que representaria as A. Então, 3 mais 2 é 5. Então, família é o grupo 3B, que corresponde à família é o grupo 5. E a alternativa é a alternativa D de dado. Exercício 8. Muito legal esse exercício, moçada. A figura a seguir é uma representação da classificação periódica dos elementos, sem a indicação dos respectivos elementos. Então, tem uma tabela periódica em branco, vazia. Supondo que cada linha seja enumerada de 1 a 7 e que cada coluna seja indicada por uma letra do alfabeto de A na primeira coluna da esquerda até R na última coluna da direita e seja dada a distribuição eletrônica dos seguintes elementos. Observação: os símbolos aqui indicados não representam os símbolos verdadeiros. Moçada, então a história é o seguinte: ele deu aí 4 elementos fictícios, W, Y, Z e T, e a distribuição eletrônica deles. Ele pergunta o seguinte: a localização dos elementos W, Y, Z e T, segundo as coordenadas, é. Galera, você tem que fazer o seguinte. Primeiro, vamos por partes. Ele pede que você enumere cada linha de 1 a 7, começando lá de cima até embaixo. E que cada coluna seja indicada por uma letra do alfabeto, de A até R. Então, a linha você vai numerar de 1 a 7. Tá aí. Numerei de 1 a 7. E as colunas, moçada, você vai numerar de A a R. Então, vamos lá. A, B, C, D, seguindo a ordem do alfabeto. Então, você vai, a primeira coluna é a A e a última tem que ser a R. Pronto. Já fiz também essa classificação que ele me pediu. Em seguida, galera, nós vamos posicionar esses 4 elementos químicos que ele deu a distribuição eletrônica. Olha o W. Qual que é a camada de valência dele? Terceira, então ele está no terceiro período. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 3 mais 2, 5 elétrons. 3s2, 3p3. Então ele tem 5 elétrons na camada de valência. Ele está no que seria a família 5A. Então você imagina onde estaria a família 5A e você vai posicionar o elemento W. Posicionei. Que cai na família, aqui tem a família de O, nome de família O. Próximo elemento, Y. Qual é a camada de valência dele, moçada? Camada 4. Então, significa que ele está no quarto período. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 2. Então, ele está na família 2A. Então, posicionei o elemento Y, quarto período, e família 2A, que cai na família B. Próximo, Z. Qual que é a camada de valência? Quarta camada. Significa que ele está no quarto período também. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Soma 6 mais 2, 8. Então estaria na família 8A, que coincide aqui com a família R. Posicionei o Z. E por fim o T. Qual que é a camada de valência? 5s1. Então está no quinto período. Quantos elétrons tem na camada de valência? Um só. Então está na família 1A. Então está aí o T. Está no quinto período e na família 1A, que nessa classificação fictícia do exercício corresponde à família A. Agora, moçada, que nós já posicionamos 4 elementos nessa tabela, basta a gente escolher a alternativa
que mostra a correta localização deles, ou as coordenadas corretas. Então, a alternativa que corresponde corretamente à posição dos elementos é a alternativa C de cachorro. Olha só, o W está no terceiro período, família O. O Y está no quarto período, família B. E assim por diante. Alternativa C. Exercício 9. O elemento químico com número atômico 54 possui em sua camada de valência a configuração 5s2, 5p6. Os elementos com número atômico 52 e 56 pertencem a quais famílias da tabela periódica? Então, moçada, vamos por partes. Ele disse que o elemento com número atômico 54 tem a configuração 5s2, 5p6. Vou escrever isso. Então, Z54, ele termina com a distribuição eletrônica no finalzinho 5s2, 5p6. E eu sei que ele tem 8 elétrons na camada de valência, né? Se você soma 6 mais 2, 8 elétrons na camada de valência. Então, significa que ele está na família 8A, e a família 8A é chamada família dos gases nobres. Mas aí, moçada, ele quer saber qual família que está o elemento que tem número atômico 52. Então, o Z52, ele tem 2 elétrons a menos que o Z54. Então, em vez de terminar na distribuição eletrônica com 5s2, 5p6, ele tem 2 elétrons a menos. Então, tem que ser 5s2, 5p4, 2 elétrons a menos. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Soma 2 mais 4, 6 elétrons na camada de valência. Significa que ele está na família 6A. E a família 6A é chamada família dos calcogênios. E o número atômico Z56? Z56, moçada, tem 2 elétrons a mais do que o Z54 na primeira linha. Então, o final da configuração eletrônica dele vai ser 5s2, 5p6, só que eu tenho que adicionar 2 elétrons a mais. O subnível P já tem 6 elétrons, que é o máximo. Então, eu tenho que ver qual que seria o próximo subnível que os elétrons iriam ocupar. O próximo na distribuição eletrônica seria o 6s2. Então, eu vou acrescentar o subnível 6s2. Agora sim, esse é o elemento com número atômico 56, distribuindo 56 elétrons. Quantos elétrons tem na camada de valência, moçada? A camada de valência é a sexta. Tem 2 elétrons de valência. Qual família corresponde? Família 2A. Como chama a família 2A? Família dos metais alcalinos terrosos. Os dois elementos que a gente queria saber é família 6A calcogênios e família 2A alcalinos terrosos, a alternativa A. E exercício 10, galera. A espécie X2- é um íon negativo, né, um ânion, possui 8 elétrons na camada mais externa, camada de valência. Então, o elemento X, seu átomo neutro, pertencerá a qual grupo, ou qual família? Vamos lá, moçada. Então, grifei o que é importante no exercício. Vou escrever aqui embaixo. O íon X2- tem 8 elétrons na camada de valência. Então, eu pergunto para vocês, quantos elétrons terá na camada de valência o átomo X neutro? Bom, o íon X2- ganhou 2 elétrons. Então, o átomo neutro tem que ter 2 elétrons a menos. Então, ele vai ter 6 elétrons de valência. E se ele tem 6 elétrons de valência, está na família ou grupo 6A, alternativa B de bola. É isso aí, moçada. Assim nós encerramos mais essa sequência de exercícios. Então, essa foi a nossa aula de resolução de exercícios sobre o tema tabela periódica, entendendo e interpretando. Obrigado, moçada. Até a próxima. Tchau, tchau.